Olá, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês no Olha Ano Podcast. Priscila Heder aqui entrevistando o Eu da Vez de hoje. É uma personalidade fantástica, ator de novelas, de filmes, participação em teatro, ator de teatro, dublagens. Nossa, o repertório dele é fantástico. Eu estou aqui com o Cláudio Albuquerque. Cláudio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Priscila. É uma honra estar aqui, né, no seu estúdio, gravando o seu podcast. Tenho pouco conhecimento dessa dinâmica. É engraçado, trabalho com rádio, mas o podcast ele tem uma outra dinâmica, né? Então, para mim, vai ser uma experiência nova. Obrigado pelo convite. Ai, fantástico. A gente aqui gosta de conversar com pessoas que têm uma experiência de vida fantástica, uma bagagem legal para contribuir conosco, o pessoal que nos assiste, né? O nosso público, que a gente está montando a nossa tribo agora, né? É o pessoal que gosta de cultura, de arte, de educação e também de moda, né? Por nós Verdade, sermos o podcast da Bernardo Saião, do Paulo da Moda aqui. Seja verdade. muito bem-vindo, vai ser muito legal ouvir a sua experiência como Obrigado, ator. obrigado. Cláudio, já esquentando aí os motores da nossa conversa, conta para nós, você é goiano? Onde você nasceu? Eu não me lembro exatamente a maternidade, mas aqui na capital, e fui criado no bairro do Jardim América, que é realmente um bairro enorme, considerado o bairro mais populoso da capital, da cidade de Goiânia. Sou goiano, né? Goiano, nascido na capital, que tenho aprecio toda a nossa cultura gastronômica, o próprio, a própria música, né? Eu gosto da música popular brasileira, voltada. Em Goiânia todo mundo acha que é só o sertanejo, não, mas tem uma música mais rebuscada, né? O Marcelo Barra, né? E outros, o Pádua, vários outros artistas que me agradam muito. Então eu tenho Ipamonha e aí vai. Fazenda, É. Cerrado, é Ah, isso. nossa, Cláudio, e a sua experiência começou aqui como modelo? Você mencionou pra gente, conta pra nós. Exatamente isso, Priscila. Com 17 anos, em 1987, eu entrei em um concurso de novos talentos, né, que procuravam novos talentos, chamava Talentos 87, de um produtor de moda daqui de Goiânia, que se chamava. Eu não vou lembrar o nome dele, gente, mas Deus perdoa. Eu acredito que ele não vai estar vendo agora, se tiver, perdão, desculpe. Porque foi uma passagem rápida. Eu participo desse concurso, né, dessa seleção de novos talentos para modelo de passarela e modelos fotográficos. E dali me despertou. Eu fiquei em terceiro lugar no concurso. Infelizmente eu não ganhei, mas foi uma experiência maravilhosa. Tiveram alguns desfiles, dos quais eu já era apontado como uma promessa. Eu já tinha um estilo interessante para a moda masculina, que sempre foi até interessante a moda masculina, mas uma moda masculina mais clássica, mais social. Eu não era tão fashion na leitura e na visão dos produtores de moda. Esse foi meu início. Uau! E depois disso, como que a sua carreira, como foi o seu leque de carreira? Como que tudo transcorreu? Interessante demais também a pergunta, porque acaba uma fazendo uma junção É, à uma coisa outra, chama a uma outra. ponte, né? Sim. Exatamente, Priscila. Que é o seguinte, desse terceiro lugar, eu entrei em uma das maiores agências de Goiânia. Na verdade, na realidade, existiam duas grandes agências, outras pequenininhas, que não pontuavam ali, não conotavam no cenário da moda. Era a New Faces, da qual eu fiz parte, e a Cats Line, que era a nossa. Não chegava a ser concorrente, mas nós dois, eram as duas agências que trabalhavam e faziam os principais trabalhos de Goiânia e de Goiás, do estado, né, de uma forma geral. E nessa agência, Priscila, na New Face Moda, fiz trabalhos maravilhosos, semanas de moda, que chamava Goiás Vive Verão na ocasião, que era como se fosse a São Paulo Fashion Week de Nossa, que Goiânia. legal. Então nós participávamos, fazíamos desfiles, fotos,
comerciais de televisão. E sempre o Ronaldo era visitado por agências tanto de São Paulo, Rio de Janeiro e até agências internacionais à procura de novos talentos aqui em Goiânia para eles fazer o convite desse modelo, fazer parte do casting dessas Internacional. agências. No meu caso, logo em seguida, com 20 anos, mal tinham completado 20 anos, o Marcos Pantera, irmão da Monique Evans, essa nova geração talvez não vão conhecer, mas A na Monique moda ele é Evans. super conhecido, ele está em Miami fazendo um trabalho incrível, hoje, se eu acredito, hoje ele está na Elite. Um abraço, Marcos Pantera, obrigado pela confiança na ocasião. E ele me leva para São Paulo, ele faz o convite, faz a negociação juntamente com a New Faces daqui de Goiânia, e eu vou para São Paulo e faço parte da inauguração dessa grande agência, dessa agência maravilhosa. E daí sim eu começo a trabalhar em São Paulo. Teve um momento da Guerra do Golfo Pérsico, na ocasião a gente não podia viajar, muito pelo contrário, os modelos que estavam fora estavam voltando para o Brasil com medo de uma guerra mais acentuada que pudesse trazer grandes consequências, então nós preservamos em São Paulo e eu fui trabalhando em São Paulo, acabei me casando, não deu tempo de viajar para fora. Engravidei a minha namorada, a mãe da minha filha, e casei com ela. Assumiu a responsabilidade de pai, foi maravilhoso. É o que deveria ter sido feito. Tem uma filha maravilhosa, com 30 anos hoje. Beijo, Ingrid. Mas aí eu percebo que eu não poderia viver só de moda no Brasil. Para eu ter uma carreira promissora, eu teria que ir para a Europa. Eu não ia largar minha família recém-casado e me aventurar na Europa. Então, praticamente, eu fui deixando de lado o meu trabalho como modelo e casei, na verdade, com a cunhada de um super dublador, Jim Carrey, vários personagens Uau! maravilhosos, o Máscara, né? Enfim. Eu falei, olha, eu sou cunhado do Máscara. E aquilo, Priscila, foi me causando curiosidade, né? Ele até elogiava o meu timbre vocal. Falava, pô, você tem uma voz tão interessante, Cláudio. Você Tem poderia mesmo, se tem aventurar mesmo. na dublagem. Só que ele me explicou o grande requisito da dublagem é você ser ator profissional. Não tem como. Por exemplo, eu não posso, como locutor, ser dublador. Então, eu fui já atrás dos cursos de ator, de teatro. Mas, ao mesmo tempo, naquela ocasião, você poderia já tirar um DRT, que é o registro de ator, provisório. Ele tinha uma validade de 1 ano. Então, durante esse ano que eu estava com o provisório, eu estava coberto judicialmente para atuar. Né? Bacana, juntamente com, né, o Sindicato dos Atores, do SATED e tudo mais. Só que aí começou a aparecer muito trabalho de ator, não só de dublagem. Já participações no SBT, como ator em novelas. Nossa, foram algumas, não vou lembrar muitas, mas Pica da Sonhadora, que foi um sucesso, uma novela que teve um sucesso estrondoso e chegou a incomodar até a emissora concorrente, vizinha, na verdade, as emissoras. Ribeirão do Tempo. Então, eu vou lembrar pouco. Infelizmente, tenho isso, tenho né, nas minhas redes sociais, até cenas, né, dessas novelas, mas eu não tenho feito realmente, até vou ser bem honesto para você, um trabalho de divulgação Da sua bibliografia? e os meus trabalhos, sobre quem é o Cláudio exatamente. Tá tudo muito espalhado ali, né? Aqui, olha, uma das questões, assim, do nosso Olha no Podcast é isso. Eu acho que todo mundo deveria escrever o livro da sua história de vida. Tem que passar por essa vida e tem que deixar a história escrita. E aqui é um excelente lugar para você já começar a organizar a bibliografia num bate-papo. Eu já faço assim um esqueleto do que a gente conversou, passo a passo, para ser aquele croquis para você começar aí já ter o esqueleto de Eu uma gosto da ideia bibliografia. do escrever, porque eu tenho bastante cena, tenho bastante fotos, e que pode ilustrar, né, essa escrita, esse livro. E deixar também, Priscila, o meu currículo profissional, artístico, mais completo, mais Sim. profissional. Na verdade, é essa mesmo.
Tem que deixar, não adianta, só ter feito e não deixar aquela raiz registrado mesmo, aquela parte que você pode conduzir, porque de repente lá para frente alguém vai fazer esse quebra-cabeça, vai faltar uma parte, né. E Exatamente, se o que você já deixar pré-organizado. só eu tenho condições agora, o que você falou é verdade, resgatar, né, essa essa imagem, esse vídeo, né, da participação, são várias participações, e aí complementando, quando eu começo a fazer essas participações em novelas, aí, logo, infelizmente, eu falo infelizmente, que eu acabo me separando da mãe da minha filha, do meu casamento, do meu único casamento, na verdade, e me mudo para o Rio de Janeiro logo em seguida. E já cheguei no Rio de Janeiro fazendo novela. Me lembro a primeira novela, eu devo ter feito agora umas 20 pelo menos, que é É por isso que é essas difícil novelas que eu lembrar tenho. todas. Isso só na Globo. Participações especiais, novelas ou seriados que eu fiz a obra toda, né, que eu fui contratado pela obra toda, mas eu me lembro exatamente a primeira novela que eu fiz uma participação muito interessante, foi uma novela chamada Suave Veneno, com a Letícia Spiller e com o Ângelo Antônio. E eles eram os protagonistas da novela, e a minha cena foi com eles. Na verdade, uma cena muito interessante, eu faço um policial militar e prendo eles por um exagero que eles cometeram lá no espaço público. É uma cena muito interessante. E ficou registrado, porque a partir daí eu comecei a fazer uma atrás da outra, e não deu tempo de eu voltar em São Paulo e pegar o meu DRT definitivo. Então eu estava trabalhando, e eu até explicava isso para os produtores, eu já agora estou descoberto. Eles disseram, não, a gente dá um jeito, logo, logo você vai lá, você tira o seu DRC, seu registro de ator profissional definitivo, é quando eu consigo um teste no Rio de Janeiro. Um amigo meu, que é um ator, Nil Marcondes, um abração para o Nil, já famosão, o Nil inclusive está na novela agora, nessa novela das 9. Eu esqueço o nome da novela, porque eu estou tendo pouco tempo de assistir a novela. Mania de Você. Mania de Você, ele está fazendo um trabalho lá fantástico nessa novela. Ele chegou no Rio de Janeiro e falou, Cláudio, estão fazendo teste para o filme Carandiru em São Paulo. Se eu fosse você, vai lá visitar a sua filha e aproveita e faça o teste. E eu fui, realmente eu fui, e logo eu descobri que eu tinha pego já um personagem, eu tinha pego um chefe do batalhão de choque. Isso me levou de volta para São Paulo. Então, em 2001, eu volto para São Paulo para fazer o filme, e lá também já começa uma outra bateria de trabalhos como dublador, porque é interessante, Priscila, que existiam, mas eu acho que ainda existe muito pouco. Eu acredito que em Belo Horizonte tem um estúdio pequeno, e eu acho que um em Curitiba. Meus amigos dubladores depois vão me corrigir, mas eu acredito que só eles, estúdios muito pequenos, dois, na verdade, mas que dublam, que conseguem dublar com a qualidade boa e ainda pegar alguma empresa, alguma produtora, né, de filme, que não seja São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a metade Rio de Janeiro e a outra metade São Paulo. Então, quando eu volto para São Paulo, eu vou para Álamo, eu vou para do Brasil, eu Nossa. vou para qual que era a outra lá, gente. É tão interessante que Tem aí a eu vou Herbert perguntando assim, nossa, várias dubladoras, porque São Paulo hoje, pelo menos, deve ter. Deixa eu lembrar aqui. Nossa senhora, gente, é tanta dubladora, e eu tô há tanto tempo sem estar lá. A última dubladora que eu dublei foi a do Brasil, estando aqui, porque a pandemia, né, é até interessante a gente falar de dublagem, ela permitiu que atores montassem nas suas casas o home studio, que, né, aquele estúdio na sua casa, são cabines pequenininhas mesmo, que davam uma estrutura razoável, não com qualidade dos estúdios, né, que são profissionais, que são montados com equipamentos de ponta para isso. Mas aí eles equalizavam e mixavam essas gravações que nós fazíamos aqui. Aí eu comecei a dublar aqui na pandemia, aqui em Goiânia.
Foi em aqui, só aqui estúdio que você começou a de dublar? Não, aqui agora com a pandemia. Com a Agora, pandemia. isso que foi interessante, 2021, 2022. E isso era improvável antigamente, você dublar e mandar para um. Por isso. Tanto é que agora acabou, foi controlada a pandemia, a Covid, e eles perderam o interesse de captar. Ainda tem alguns dubladores que são muito fortes, são protagonistas muito grandes, e montaram estúdios muito bons também, com a qualidade muito perto do estúdio físico, né, que são as dubladoras que estão no Rio e São Paulo. Esses ainda conseguem fazer, mas normalmente é presencial. Voltou realmente o presencial agora. Porque eu acho que a distância deve incorrer em bastante erros, assim, de sincagem, de gravação, de momento, que Exato. você precisa estar vendo ali a imagem, a minutagem certinha, não é? Isso. E tem uma outra questão, você está coberta de Da razão. direção, como que vai te Pronto. É sobre dirigir. isso, você entendeu? Porque nós estamos. Eu estou aqui com fone de retorno. No estúdio da mesma forma, e às vezes também você está saindo de um estúdio, você acabou de fazer um bandido, daqui a pouquinho você está fazendo um padre, logo na frente, isso no mesmo dia. Então, se você não tiver um maestro, que é esse diretor, Você deixa um para personagem te misturar no outro. direcionar e exatamente colocar um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de raiva, de ira, um pouquinho mais de sarcasmo, tudo isso contribui para construir uma dublagem impecável. Atualizando, Priscila, o Brasil, ele é considerado ainda, hoje há muitos anos ele tem esse título, a melhor dublagem do mundo. Uau! Tanto de Que emoção, legal! de escala, né, a escalação desses atores, desses artistas, que parecem muito os originais. E Sim, isso é uma habilidade desenvolvida aqui no Brasil. Então, são atores muito fantásticos, com a carga de interpretação muito impecável, na verdade, para conseguir isso. E porque nós falamos o seguinte: a dublagem já está feita, perdão, o personagem, a cena já está feita. A dublagem, ela precisa ser uma imitação muito perto do que que o Bruce Willis, por exemplo, sentiu. Eu vou ter que praticamente fazer muito próximo. E nós tínhamos aqui um dublador do Bruce Willis, que não está entre nós, faleceu, Milton da Mata. O Milton da Mata, Newton da Mata, ele dublou tão bem o Bruce Willis que tinha gente que assim, quando eu ouvia, que ele queria ouvir no original isso, e ler a legenda, eu perdia o interesse. Eu queria o brasileiro, o ator que faz ele aqui, que é carioca, que era carioca, ele dando um show, sabe? Ele colocava um cinismo no Bruce Willis, na fala, na interpretação, cativante e emocionante, assim, era incrível de se ver. Tanto é que ele era professor, além de diretor, que ele era também um ótimo diretor, era professor de dublagem e eu tive a oportunidade de fazer aula com ele, aula de nossa, dublagem com ele. fantástico. Faz todo sentido. Por que que precisa ser ator para dublar? Porque a essência do que o ator lida é com as emoções, né? Sim. E nós mesmos, assim, réis mortais, sofremos com inteligência emocional, né? Aí, às vezes, a gente tem dificuldade de separar nossas emoções e nomeá-las adequadamente para saber no dia a dia lidar com No isso. nosso dia a Imagina dia, o né? E tinha ator. que ser orgânico isso, né, Priscila? Você falou uma coisa tão interessante, mas às vezes a gente. Nós nos deparamos com situações que não era aquele sentimento que a gente gostaria de entregar, né? Gostaríamos de mais calma, ou que fosse mais severo em tal momento, ou que fosse mais amoroso e conseguisse demonstrar isso. Na dublagem é o que você está falando. É um estúdio frio, com ar-condicionado,
Tá igual o nosso técnico aqui do podcast. É um técnico de dublagem e o diretor sentado do lado dele. E dentro do estúdio, só nós que ficamos. Normalmente hoje é só um ator. Mas eu peguei uma fase que eram três, quatro. Então, quando era uma cena que tinha quatro, cinco atores dialogando e tendo problema, cada um dava sua fala. Então aí já era mais complicado ainda. E não podia errar porque, na verdade, era fita, não é essa Nossa. tecnologia de agora. Era o loop, né? Que nós fazíamos. Então, vamos acompanhar o loop. E se você então errava, por isso que a gente ensaiava muito antes de falar, valendo. Tá valendo? Todo mundo sabe a fala? Aí vem o maestro, o diretor. Então, imagina, ele falou, você falou, eu tenho que estar super ligado, porque era na sua deixa que eu entrava. Aí eu dava a minha fala. E com emoção, com precisão e dentro daquilo que estava acontecendo. Uau, que técnica, né? É uma técnica É maravilhosa. fantástico. Maravilhosa. Muito. Eu tenho muito orgulho de fazer parte ainda, de ser convidado para dublar. Para mim está muito complicado agora sair de Goiânia. Então fica mais complicado. Eu tenho que estar mais lá ou resolver de um, 2 dias o meu personagem e entregar exatamente aquilo que é proposto da confiança que eles dão, porque é extremamente concorrido hoje. É um mercado, você acha que não, né? Mas É? nossa, tem muito Não, ator, muito dublador bom. É uma sim. loucura. Exatamente. Uau, eu conheço ele tem agora acho que 17 anos, né? Ele frequenta a mesma igreja que eu, né? E ele tem uma voz também muito, muito marcante. E aí, o sonho dele é ser dublador. Ele até como eu estudei animação 3D, Então você tem mais ou menos uma e os ideia, né? personagens precisam ser dublados, né? E Sim. aí ele veio para me perguntar como que funciona essa parte de dublagem aqui no Brasil. Como eu me formei fora, eu assim Agora completamente ele já tem perdida. agora ele tem todas as informações. Vai É, começar assistindo, qual que é o nome dele? Você lembra? é, ai meu Deus, fugiu o nome dele agora. Vamos chamar ele Peraí. de irmão. É, Irmão, fica ligado, ó, olha eu no podcast. Vai estar amanhã, né? A partir das 8 horas. sim. A partir das 8 horas, você já vai ter uma ideia do que eu falei aqui, do como é o mecanismo, como é a técnica. Mas depois a Priscila vai me passar o meu contato para você, eu passar o seu contato para mim. Eu tenho um prazer de te dar uma notícia que há sim uma possibilidade aqui já de ter, ou passar cursos online para ele, são interessantes com os melhores diretores do Rio e São Paulo. Então, fala pro irmão que eu vou favorecer essa curiosidade Ah, dele, vou legal. esclarecer. Certinho. E o pessoal que está nos assistindo, se tiver mais alguém aqui interessado, Sim. se você puder. Pô, a princípio, que ótimo, Priscila. Já, já me segue, né? Já vai lá no Instagram, @Claudio_ator. Então lá vocês já vão ver muitos trabalhos meus. E através dali a gente vai se falando, manda uma mensagem no privado. Eu vou esclarecendo para vocês e vocês vão já ter uma boa ideia. E há possibilidades até de trazermos para cá um curso, Priscila, presencial. Eu fazer essa negociação. Tem essa possibilidade também. O casting para dublagem é feito basicamente no timbre da voz ou na atuação? Se você for fazer assim, tipo, nos dois, qual Nos pesa dois, mais? nos dois. A atuação, A o bom atuação. dublador. O que faz um bom dublador? Como é interessantíssima essa pergunta. Ela vem para animar, para dar mais empolgação para esse. Curioso, às vezes, talvez o irmão não seja ator, né? Ou ele já estudou teatro superficialmente, tem uma noção. É a prática. A resposta é essa. Como tudo na vida, o que você pratica e dedica, e aí você vai pegando personagens. Tanto é que tem um cronograma de você entrar na dublagem.
Primeiro você começa com vozerio. Você sabe o que é vozerio? Não. Olha que bacana. O vozerio nada mais é que você está fazendo, eu e você, somos os protagonistas do filme, né? Vamos supor lá, nós fazendo um filme com Denzel Washington, né? E a gente está ali contracenando com ele em um restaurante. E tem várias pessoas jantando nesse restaurante. Várias mesas. Essas pessoas fazem um ruído, que é o quê? Cada um está conversando alguma coisa. Sim. Nos Estados Unidos, eles estão lá, né, falando inglês perfeitamente. Garçom, traz mais um drink para mim. O meu prato está saindo, garçom. Garçom, por gentileza. E tem um casal aqui. Amor, você tá linda hoje. Esse é o vozerio. Mas o que está interessando para a cena são os protagonistas. São aqueles atores que são, né, o motivo da cena. Mas se a gente não faz as vozes desses figurantes, né, que é praticamente figurantes, ficaria muito estranho. Imagina Fica vazio. Um restaurante todo em silêncio só para os três falarem. Eu, você e o Denzel Washington. Que lindo, seria ótimo. Não, mas aí não fica real. Não fica real. Então aí a gente começa com o vozerio. E o vozerio não é fácil de fazer. Porque tem vozerio que tem boca. Porque, por exemplo, o diretor está aqui. Por isso, olha o tanto que o diretor é importante na dublagem. Ele está de olho lá. Eu estou conversando com você aqui, né? A cena é nossa. Mary, nós não podemos matar aquele cara. Né? Ele é mafioso. Ele pode chegar e querer eliminar todos nós aqui, todo o nosso grupo. E aí o diretor olhou lá naquela mesa do fundo, o cara falou alguma coisa pra mulher. Aí ele vai pedir pra eu, que tô começando a dublagem, o ator de vozerio, que vou fazer um vozerio, falar pra ela, falar assim, nossa amor, você tá linda, esse vestido tá lindo. Nem é isso que você fala, porque o vozerio você pode colocar qualquer coisa, que seja pertinente à cena. Porque já teve casos, o cara tá no restaurante e fala assim, chuta a bola aí. Eu falei, não é futebol não, amigo. Você vê o tanto que o ator tava nervoso, o tanto que ele tava empolgado. Não é um jogo de futebol. Você tá no restaurante. Ou você pede uma água, você pede um drink, você pede uma cerveja, você pede o seu prato, você pergunta onde é o banheiro. Porque às vezes o garçom vai na mesa e por gentileza, garçom, onde é o banheiro? Tá vendo? Isso tudo faz parte de um vozerio pertinente à cena. E a gente começa assim, que você vai se familiarizando ao estúdio, ao microfone, ao fone, ao técnico. Você vai aprendendo, como tudo na vida, desde o primeiro passo. É isso. E aí você perguntou, o que faz um ótimo ator em dublagem? A prática. É isso. Sabe, ele aprendeu inglês sem ir para a escola de idiomas. Aprendeu dublando filmes. Ele aprendeu inglês. Acontece. Ele lia os lábios e ele tentava imitar o som. E aí ele foi fazendo várias vezes. E assim como uma criança aprende uma língua, ele aprendeu inglês. Eu tenho essa percepção também. Você vê, eu falo inglês muito superficial. Infelizmente, deveria e tenho obrigação. Até agora que eu digo, porque nunca é tarde para nada, né? Eu fiz a minha primeira graduação agora, com 53 anos de idade, tô com 55. Estudar, sim, aprofundar o inglês, porque quando eu estou dublando, é o que você está falando, para nós atores, é completamente diferente do que o tradutor entregou para nós, que ele entregou, né? Ele traduziu e entregou. E às vezes o inglês ele falou 2 palavrinhas e a nossa frase ela tá desse tamanho. Aí a gente tem que sair decupando. Você concorda? Você fala inglês, você sabe. Olha um outro problemaço para nós. Por exemplo, eu te amo. E aí ela... I love you. Até que aí fica até legal. Eu te amo, então I love you. Não, mas tem palavras que você fala assim, era uma loucura. Você fala assim, nossa, o cara falou tanta coisa. E aí o tradutor traduziu tanta coisa, mas o cara lá, o ator, ele mal abriu a boca. Ele falou, acabou. Eu falei, e agora? O que eu faço com esse tanto de tradução que ele fez? E aí? Aí a gente vai decupando exatamente e para manter o sentido. Você já pensou que você tira o sentido do filme? Porque ele falou algo muito importante durante o filme. Poderia ser aquilo que a gente estava falando ali, que eu te dei um exemplo.
Não vai lá mexer com ele. Ele é perigoso, é mafioso, ele pode dar um problema danado pro nosso grupo. E tá tudo isso traduzido. E eu falo assim, não mexe com ele pode matar todo mundo. Pronto. Tá vendo? Eu resumi, falei, dei a mesma notícia, a gente acaba dando um jeito. Né? E que a tradução em português, né, a minha fala em português, fique parecida com a boca dele Que tem o lip syncing, né? isso. Que Exatamente. tem pra que não ficar sincar estranho. certinho, né? Demais, exatamente. Que nossa, ele falou um final de O, você fez um final de I. Pode dar esse problema na leitura. O que eu posso te confirmar novamente, Priscila, é que nós temos um time de craques hoje que faz isso de forma orgânica, espontânea. Não, faz isso, o diretor já está aqui, ó, tranquilo, pensando o que vai comer, o que vai lanchar. Chegou lá meu iFood. Ô, Cláudio, põe essa boca aqui, ó, põe aquela ali, vai ficar legal. E fica. Você viu tanto que é legal? Aí vem a direção. Quando eu tô dublando no meu home studio, claro que a gente tem direção, é até interessante, mas é aqui no monitor, é longe, não tem, sabe, não tem aquela ligação, não tem aquele vínculo profissional, aquele bate-bola, na verdade. A gente, sabe, é um bate-bola maravilhoso, é uma troca muito boa quando a gente está presencialmente. Porque eu dublei aqui, eu senti uma dificuldade enorme, não tenho dúvida, é completamente diferente. E, assim, nessa questão de dublagem, eu lembro quando eu fiz meu primeiro short de animação, o meu personagem, o professor pedia para eu focar nas vogais, né? Sim. Que a boca abre muito nas vogais. E as consoantes dá para mascarar rapidinho, né? Melhor. Mas tinha que O focar... A, E, I, O, U, é tudo articulado. A, E, I, O, U. É o que você mantém um foco nisso. E é interessante o que você está falando, Priscila, porque você produzia, né, a animação. eu tinha que desenhar a boca do A. E a animação também, não Sim. é isso? O movimento lá do desenho, né? Sim, a gente tinha que fazer os rendos. É isso, tá vendo? O movimento dele mesmo, né? Sim, Uma briga, pose por ou dando uma pose. flor. Qual que era a linha mesmo, assim, das suas animações? Era de luta ou de não, né? romântico? Mais infantil mesmo? Mais infantil. Infantil. É sobre isso que eu quero te falar, que tem uma outra diferença. Tá vendo como é que a dublagem... Eu te falei do game, falei como que funciona a dublagem, como é que... E a animação? Por exemplo, a Disney. Ela desenha... Faz toda aquela edição do desenho, tudo que coloca, trilha sonora, tal. Por fim, vai atrás da dublagem. Mas é uma outra forma de dublar. Você concorda? Por quê? Não tem voz de ninguém. Eu que vou colocar a minha voz. Vou te dar um exemplo. Gato de Botas, o Wagner Moura, foi convidado por um estúdio de Los Angeles para ele fazer o gato. Quer dizer, o principal personagem. O Wagner Moura criou. Ele é tão monstro, ele é tão fantástico, ele criou trejeitos, a malandragem, coisas absurdas que deixou os produtores em Hollywood pasmos. Gente, que ator é esse? Que fantástico. Colocou uma voz nele sedutora, hein? Tudo dele. Porque ele tem essa liberdade de criar. E aí, ele não precisa... isso. Ele vai atrás da boca, mas não de uma interpretação que já existia. Então é mais livre, é mais interessante para nós. Pra você ter uma ideia, eu nunca fiz. Nunca me chamaram para eu emprestar minha voz virgem para um personagem virgem. Literalmente que ninguém tenha colocado a voz dele anteriormente. E eu tenho muita vontade de fazer isso. Eu tenho total curiosidade, porque é um outro mecanismo que eu não conheço. E eu poder fazer isso, aliás, no dia que você fizer você pode me convidar, viu? E será que a gente conseguia fazer caseiro aqui no estúdio do podcast? Consegue, a gente consegue. Você ajuda aí, né, Isaac? Com monitor, com Pro Tools, aí eu te ensino. Aliás, eu tenho um estúdio de uma amiga minha aqui, olha que interessante. Raíssa Lobato, também beijão, é uma ótima dubladora, ela fez curso com todos os tops do Rio de Janeiro e São Paulo, todos.
Sim, sabe, os melhores. E todos eles dão aula online, todos eles. É um mercado, é uma sobrevivência deles, né? Muito digna e maravilhosa. Ele mata a curiosidade e tem atores, ou até jovens que nem atores eram, fizeram curso com eles, foram atrás do teatro e foram para o Rio, foi para São Paulo, foram atrás do sonho. Então tem aí, vai. A do Brasil, que eu tenho um carinho, porque né, Hermes Baroli mora em Los Angeles hoje, tem um estúdio de dublagem em Los Angeles, e a mãe dele, que é a Zódia, maravilhosa, que me acolheu muito. Eu fiz parte da abertura, da estreia desse estúdio em São Paulo, do Brasil, que hoje é uma das maiores escolas do Brasil, impecável, maravilhosa. Beijo para vocês. Então, o que que acontece? Eles ensinam toda essa técnica, todo esse mecanismo, já também nas aulas. Até Nossa, mesmo para o aluno montar um estúdio, né, na casa dele. A é. Raíssa tem um estúdio maravilhoso. Ora, nós Uau, vamos lá eu dublar. acho que eu também vou querer assistir essas aulas. Vamos lá conhecer? Depois vamos conhecer o estúdio dela, Vamos você vai sim. adorar. De repente, se você tiver uma animação, a gente já faz uma brincadeira. E ela é uma ótima atriz e tem alguns amigos atores aqui também, assim como eu. Então dá para você ter um cast. Inclusive, até lembrando que a Adriana Brito, ela foi minha professora no Basileu, me deu aula de teatro lá, fantástica, uma ótima atriz. Ela fez agora. Adriana, eu vou esquecer o nome do filme. Eu sei que ele acabou de ser premiado internacionalmente. É o primeiro longa-metragem goiano, feito aqui em Goiânia, que tem recebido prêmios mundo afora. Maravilhoso. Vou lembrar o nome dele e vou te marcar Isso. aí. E ela faz uma personagem incrível. Ela faz uma personagem maravilhosa, que ela dá um show de dublagem. Pra você ver. Você tá Ai, aí, que né? legal, gente. Esses dias eu estava assistindo Inteligência Limitada, né? E ele trouxe ali o corpo e o He-Man, né? Os dubladores. Ah, sim. Nossa, foi O fantástico. He-Man, eu conheci, trabalhei com ele também no Rio de Janeiro, o Garcia Júnior. Maravilhoso, um ator incrível, diretor de dublagem também, abração ao Garcia Júnior. Trabalhamos bem, você me deu uma oportunidade, eu tenho uma honra de ter participado. Ele que me escalou para o Enrolados da Disney, né, que é um belíssimo filme da Rapunzel, que o protagonista é o Luciano Huck, inclusive, que eu tô lá nesse filme, faço um vilão maravilhoso. Obrigado, Você Garcia. é, você é o vilão que persegue os... Eu persigo o José, né, na verdade, que é o personagem do Luciano Huck, que é o príncipe, um super 171, ó, maior aluguel em cima da coitada da Rapunzel, mas o filme é incrível, é hilário, Sim, maravilhoso. E o Garcia, que você estava falando do He-Man, é o que faz a voz do He-Man. Tem uma voz incrível, uma voz maravilhosa. sim, nossa, fantástico. Eu sou muito curiosa também por essa área. Mas assim, Pois, vamos falar então sobre teatro, que você também teve sim, experiência no teatro. Conta sei. pra gente um pouquinho sobre essa sua parte na atuação teatral. Interessante, Priscila, porque é o seguinte, honestamente falando e profissionalmente, eu tenho que pontuar que o teatro, ele tem que ser com muito gosto, com muito tempo para você fazer. Eu fiz exatamente duas peças de teatro, duas peças grandes, mesmo, assim, que foram interessantíssimas. Uma do diretor Jorge Farjala, que é de Catalão, ele é goianiense, de Catalão. Hoje ele é um dos maiores atores. Jorge, beijo para você, você sabe que eu tenho um carinho especial por você. Praticamente meu conterrâneo. O Jorge hoje é a grande promessa do teatro, e não só promessa, até besteira eu falar uma besteira dessa, pontuar uma besteira dessa. Não, na verdade, ele já é um fato, um diretor muito promissor, que já vem fazendo trabalhos incríveis, e ele fez uma peça chamada Paraíso Agora, ou Prata Palomares, que conta a história da Revolução lá em 1960 e pouco, 69, que é até uma peça escrita, na verdade foi um filme, que era do Zé Celso Martinez, que faleceu há pouco tempo, infelizmente nos deixou, numa tragédia enorme. O apartamento dele pegou fogo e ele morre em São Paulo. Ele era diretor e fundador do Teatro Oficina de São Paulo, um teatro revolucionário fantástico. O Jorge Farjala faz uma peça sobre esse filme,
e é um sucesso, é maravilhosa, é incrível. E eu fui convidado, tenho muito carinho por esse convite, para fazer parte do elenco, um dos personagens, um dos mais impactantes, né, que eu faço. Um negro, um escravo, um lutador de capoeira, que foi torturado até a morte, né, na Revolução, né, exatamente pelo militarismo, por toda essa situação. Uma peça muito verdadeira, documental, chocante, e que fez um sucesso fantástico. Aliás, você tem que remontá-la, viu, Jorge? Me convida de novo, por Ah, eu favor. também quero E ir. ela vai fazer parte do elenco, viu? E em São Paulo eu trabalho com Wolf Maia, também, aí esse goiano, da capital, daqui, se eu não me engano, ele é daqui da área aqui, perto ali do Bosque dos Buritis, ali, ele é daquela área ali do setor oeste, e ele me convida para fazer uma peça dele, um musical maravilhoso, incrível, Garota Glamour, que foi 2009, se eu não me engano, nós fizemos essa montagem. No Teatro Nair Belo, que é no shopping Frei Caneca, aonde ele tem uma escola enorme, que é a primeira escola dele, primeira de São Paulo, depois ele monta a do Rio de Janeiro. Eu conheço as duas, são duas escolas fantásticas, assim, profissionalizantes. Você forma, e um ator para cinema, para teatro, acredito que até para dublagem, se eu não estou enganado, né, Wolf? Tem sim o segmento. Então, quer dizer, ele dá um panorama completo para o aluno em artes cênicas, né? De uma forma geral, para ele passear em qualquer um desses segmentos e que tem que ser, inclusive, musical, que aí ele também, ele pontua ali o musical. Então, quer dizer, o aluno da escola Wolf Maia, de artes dramáticas e interpretação, ele tem que ser completo. Tem que cantar, tem que dançar, tem que saber fazer teatro, tem que dublar, tem que fazer drama, tem que fazer comédia, e assim tem que ser o ator. Ele essa que é a função dele. Sim. Convencer que ele é exatamente aquele personagem. É isso. A minha experiência na faculdade, que eu estudei fora do Brasil, eu comentei com você, Sim, né? artes, né? Sim, e aí não tinha uma segregação rígida entre as artes, né? Então, tipo assim, esse é o campus das artes visuais ali, e era meio que misturado. E, assim, eu conseguia ver o pessoal de atuação que tinham que treinar a voz e não eram aptos ainda nisso e ficavam treinando, então eles iam declamando essas falas durante o trajeto entre a cafeteria e a sala de aula, ia declamando e às vezes até treinando a voz, né? Tipo, cantando, E né? aquilo que você vê, que aquilo começar a entrar realmente no Sim, entendimento dele organicamente. Olha que interessante, de novo, o treinamento à prática. Você vê, ele tá ali. E escola de teatro parece, né, um hospício, né? Você tá falando, né? Um ali, o outro tá brigando ali, o outro tá falando sozinho, o outro tá rindo, o outro tá chorando. Eu disse, gente, o que aconteceu aqui? São os alunos entrando no personagem, literalmente, para depois entregar para nós, para entregar para o público. E era essa sensação, assim, falando, uau! Era surpreendente, né? E foi essa curiosidade que me levou a chegar próximo do teatro, né? Porque eu não mexo com atuação, nem com atriz, eu gosto das artes visuais. E eu fui para a parte da animação, porque as minhas telas, eu pintava, os meus projetos não eram pequenos, era cada vez amplo, maiores, ficaram no tamanho de murais. E eu, assim como o pincel dança enquanto você está fazendo a obra de arte, assim como o lápis dança, eu dançava em cima do papel, era mais ou menos isso. A verdade E é era essa, né? assim, o movimento da marca no papel inspirava o meu movimento como ferramenta, como Criadora, né, criadora. Eu era a criadora e também. era a ferramenta, né? E era uma sinergia muito Aí bacana. E veio a aquilo animação, aí começou a se foi falar, isso que me opa, eu vou botar interessou. movimento nos meus. Sim, o movimento
né, me levou essa parte de curiosidade sobre a animação. E então eu fui procurar o departamento ali de teatro que era bem próximo, a gente via muitos alunos. Aí eu falei: "Não, eu quero mexer com, o som", né. Então eu mexi com Pro Tools, foi a minha experiência com Pro Tools. Até para gravar as falas Sim, dos tive essa desenhos, experiência, né? mas assim, foi fazendo toda a sonoplastia Ah, também, para né? uma Que são peça de teatro. Então, o tiro, quando tinha tiro, o piano, que o ator não sabia tocar, trovão, sei lá, qualquer. assim, e É, tinha uma questão de passagem no tempo, né, que era a peça Arcádia, né, tinha uma questão de viagem no tempo. E essa viagem no tempo eu resolvi com músicas de isso é maravilhoso. épocas, épocas e Isso é épocas. Aí eu maravilhoso, cara. juntei todas elas e fiz um looping assim que no final, todo mundo amou, mas eu nem sei como eu consegui fazer a façanha. Mas foi aquela coisa. Criatividade. Mas eu sofri tanto, sabe por É quê? trabalhoso, né? Porque o Pro Tools, ele é diferente de um Photoshop que eu estava acostumada. O arquivo não tá ali dentro da ferramenta. Se você não salvar tudo corretamente, você fecha, perdeu todo o seu trabalho e tem que começar Tem tudo que de gravar novo. tudo de novo. Você falou a verdade. Ai, eu fiz E isso. depois editar aquilo, né? Mixar uma coisa com uma outra, misturar sons. É Nossa, sobre isso que você tá eu falando. sofri nisso aí, porque eu fui aprender na raça. Não tinha assim, um YouTube, aprenda Pro Tools, não tinha, eu fui aprender na raça. E aí, quando aconteceu aquilo, eu falei, nossa, eu tinha gostado tanto, vou ter que começar de novo. Aí eu comecei de novo e não entendi onde estava o problema. Eu cheguei a perder a produção 3 vezes. Aí sabe o que aconteceu? Tem que entregar esse som. Aí eu virei à noite. Não, eu vou entregar, não, tá sob controle. Que todo mundo ouviu, já tinha ouvido. Porque antes de. E precisa. Eles atuaram, eles já tinham ouvido. E de repente sumiu tudo de novo. Aí foi aquela Você gravou de loucura. novo ou não? Gravei umas 3 vezes até eu entender o que estava acontecendo. Demorou um pouquinho. Falei, é isso que está acontecendo. O arquivo não fica salvo junto com né? Porque eu vim das artes visuais. Eu não fui treinada nos áudios assim, sofri, mas aprendi. Pois, Entreguei, pois né? é, Isso foi o legal. convite é esse, porque a gente conhecer esse estúdio da minha amiga Raíssa, que ela trabalha com Pro Tools já com uma certa habilidade. Que aí, engraçado, ela foi aprendendo, pedindo orientação desses diretores do que ministraram os cursos para ela. Hoje ela tem uma habilidade interessante. Aí logo mais a gente vai fazer uma brincadeira lá, Legal. gravar alguma coisa com ela. Então, e aí no teatro, foi essa sua experiência com. Exato, porque por isso que eu pontuei, antes de falar das peças maravilhosas que eu participei, a dificuldade de fazer teatro sem você ser conhecido. Eu falo isso porque quando você é um ator conhecido, você produz uma peça, você mesmo, né, entra com arrecadação de recursos, seja em leis de incentivo, seja de empresas privadas, e você, com o seu nome, você conseguir o dinheiro, montar a peça, ainda ganhar um dinheiro com E isso, que trazer você arrecadou, público. e ainda trazer público. Quando você é um mero desconhecido, por exemplo, apenas, infelizmente, até alguns amigos dubladores vão confirmar isso, porque agora a dublagem, nesse momento, são as redes sociais. Então, os dubladores não são mais desconhecidos, né? Tem uma legião de fãs que acompanham isso, principalmente os mais famosos. Isso eu acho justo demais, acho isso fantástico. Antes não existia isso. Então, aí o dublador saía do estúdio, onde ele dublava, ganha o dinheiro dele, montava uma peça e ninguém ia lá assistir. E ele ia na empresa e falava, eu sou a voz do fulano, tal, não sei o quê, tal, preciso do dinheiro. Eu falava, puta, eu não estou trabalhando agora infelizmente, não estou tendo dinheiro para cultura, né? Mas o seu imposto vai ser, né? Vai ter um desconto, né? Você vai pagar mesmo.
Depois eu vejo. Então, quer dizer, o que acontecia, na verdade, era que os atores famosos da televisão, do, do grande público, digamos assim, esse sim conseguiu arrecadar, até leis de incentivo saíam mais fácil para eles. Não é que eu estou falando que era maracutaia, pelo amor de Deus. Né? É pela facilidade mesmo e pelo fato desse ator até ter uma equipe mais eficiente, porque escrever lei e apresentar, ela é difícil, ela é extremamente minuciosa, detalhista. Então, se você escolher colocar uma vírgula, perdeu, você não colocou a vírgula, você não vai ter acesso ao dinheiro. Infelizmente, não vamos poder te ajudar. E até nisso o ator, já que tem uma vida mais confortável financeiramente, já tem Já tem um nome, né? um contrato da Globo que vinha todo mês, um salário interessante, fora os outros benefícios, e ele poder montar uma equipe que até orientava ele, falava, vai nessa daqui que é melhor, vai por aqui que é melhor. E normalmente ele conseguia. Então, nessas duas peças foram, né, salários interessantes e tal, mas porque eu fui convidado, um elenco muito grande, mas no geral, você define assim, ainda mais um musical, você tem às vezes 30 atores no corpo de elenco. Protagonistas, coadjuvantes, participações especiais e aquele corpo de baile, que é quase o vozerio do musical. Ele ajuda a cantar, ajuda a dançar, entendeu? Mas ele tem poucas falas então todos eles estão equivalentes ao seu salário. Você recebe o que você é. Sim. Entendeu? Então é isso. Então eu acabei fazendo um pouco de teatro, foi legal. Foram essas experiências. Eu não me lembro de ter feito. Acho que fiz até um outro, que foi tão pequeno, foi tão. Cobri alguns atores em peças que Cláudio me salva. Então eu ia lá, pegava o que eram as falas dele e tal, e acabava realmente cobrindo, prestando uma ajuda. E claro que ele acabava me passando uma porcentagem do que ele recebia de cachê. Eu fiz pouco teatro. Então, aí a televisão realmente sempre foi muito mais interessante. Para mim, a dublagem é interessante. A dublagem você recebe por hora. E o cinema também, que eu adoro fazer, que é uma sétima arte, é outra experiência, outra vivência. E, dependendo da produção, paga-se bem. Também paga-se uma diária muito boa. Normalmente a gente recebe por diária, e dependendo do ator, ele já recebe um cachê fechado, mas dentro da realidade dele. Aqui na nossa conversa, um colega seu, esqueci o nome, te incentivou a ir a São Paulo, visitar a sua filha e fazer o Nilmar Condes. Eu estava no Rio e falei, vai lá em São Paulo, exatamente. E aí você fez o casting pro Carandiru. Isso. Conta a sua experiência fazendo esse filme fantástico. Foi maravilhoso. A pergunta é muito boa, porque para as pessoas entenderem como é que funciona, primeiro o teste, enorme, um elenco muito grande. Se eu te falar assim, de atores mesmo, desde os protagonistas, que deve ter sido uns 20, as participações especiais, que era o meu caso, os coadjuvantes, as participações menores, e aí figuração a gente não fala, e aí é sobre isso que eu estou falando. Atores mesmo que foram atuar no filme, deve ter sido 100, por aí, deve ter dado. Uau. Então foi um teste. Então, para você ter 100 atores no elenco, você tem que ter visto 1000, pelo menos, né? Você tem que ter quase o dobro. Pensa só. E foi essas peneiras. Foram vários dias eu agendei para um dia que eu podia, que eu estaria em São Paulo. Foi quase o último dia, porque eu fiquei naquela dúvida, vou, não vou, nossa, vou perder dinheiro aqui no Rio de Janeiro, vou ter que ir lá. Mas tem minha filha, vou dar um beijo na pequenininha, ela era pequenininha na época, doido para vê-la, vou. Então cheguei em São Paulo, já fui para esse lugar, que era no Brás, ali perto da Estação da Luz, perto até da Cracolândia, na verdade, no Instituto Oswaldo Cruz. Na verdade, que é um instituto cultural fantástico, artístico lá também, maravilhoso. Que aí eu fui conhecer esse instituto, fiz o meu dia. Tinha muita gente. Então, provavelmente, devia ter umas 200 pessoas naquele dia. Aí você pega uma senha, né, como qualquer tipo de... como acontece em desfile de moda também, assim, você pega um número,
e espera ser a sua vez para você mostrar o seu trabalho. Eu já tinha um texto, era um texto que eu acredito que era para todos os atores que estavam lá, faziam a mesma fala. Aí eu fiz a fala, que acredito que era para bandido, não era para policial, tenho certeza disso. Não me lembro qual que era, mas eu sei que eu fui lá, fiz essa fala, até com um visual bem de bandido mesmo, eu tava com um visual bem deixei Malandro. barba e tal, bem pesadão mesmo, bem pesado. E logo, como eu fui um dos últimos, foi um dos últimos dias de seleção, de casting, logo eu recebi realmente a notícia que eu tinha sido escolhido para fazer o filme. E aí logo eles me comunicaram que eu faria parte do núcleo, né, que nós chamamos núcleo são núcleo bandido, dos médicos, do detento, dos travestis, dos noias, enfim, tinham vários núcleos que eu me lembro, que era dos policiais. E aí eu falei, pô, vamos ver, né? Eu já tinha feito alguns, já tinha uma certa experiência já com a polícia. E, aliás, eu faço muito policial, seja civil, seja militar, seja do exército, seja segurança. Eu tenho uma pegada que agrada os produtores, eu facilito o trabalho deles. Ele, com essa postura dele, ele já me convence, tá tranquilo. Acho cômodo, não acho legal. Eu sempre gosto de mais desafio. Poderia fazer um padre, poderia fazer um médico, poderia fazer um homossexual. Eu sou ator. Então é isso, é o desafio que nos instiga, que nos torna versáteis. Não ficar só rotulado num perfil. Mas, concluindo, até desviei um pouco da pergunta, Priscila. Claro que foi fantástico fazer um filme desse tamanho, dessa dimensão. Então eu estava no set, eu estava ali com Mília Cortaz, Wagner Moura ali, Rodrigo Santoro aqui, Nil Marcondes aqui, que é meu amigo, já era famoso na ocasião, Lázaro Ramos ali, Ailton Graça. Então eu tô te falando da constelação, Gero Camilo, que e o nervosismo, como você... É muito interessante. Você sentia frio na barriga? Não sinto essa pressão. Eu tenho uma situação curiosa, na verdade, que é o seguinte: eu morro de medo de altura. Morro de medo. Se eu estiver em cena, você pedir para eu pular de um avião, para eu ficar no parapeito, em pé, num prédio. Negociando, não se mate, eu sou policial. Não pula, não morre, não se mate, né? Não vai suicidar agora. Eu vou fazer esse cara. Sabe por quê? Porque me causa uma proteção, ou essa naturalidade de estar com esses nomes. Eu tenho admiração, respeito, mas eu separo completamente. Com a maior facilidade do mundo. E sempre foi assim. E sempre vai ser assim. Isso é paixão pelo que faz. Porque eu não misturo uma coisa. E não atrapalho a privacidade deles, que é o mais importante. O ator, não é que ele seja metido, não é que ele seja prepotente, não é que ele seja sem educação. Ele tem um tempo de criação dele. Porque quanto mais famoso, mais responsabilidade e mais texto. Então ele pega um bloco desse tamanho de cena, dessa grossura, só fala dele. Às vezes não dá tempo, e ele faz comercial de televisão, ele tem peça de teatro, ele dubla. Então, você pega uma vida do Cauã Raymond, do Rodrigo Santoro, do Wagner Moura, uma carreira internacional hoje, é uma loucura. Mal ele tem tempo de... Aí imagina ele, no momento dele no set, chega o Cláudio que vai contracenar. Oi, Wagner, faz uma foto comigo aqui. É ruim. Tira o foco. Tiro. E outra, talvez vai sobrar um tempo. Se não der, não precisa. Sabe? Se tiver um momento mesmo que é aquela de dispersão, tá? Todo mundo vai dispersar agora para ir embora para o camarim. E eu pedi educadamente, com muita precisão e rapidez, faz uma foto comigo. Aí eu faço um bulk, né? Faço 25 fotos com o cara. Não, agora sorrindo. Fica sério. Faz assim pra mim. Você já pensou? O cara fala, sai de perto de mim. Senão eu peço pra tirar. Chamo segurança, peço pra tirar você daqui. E tem gente que é assim, infelizmente.
Tem. Até figurante. Tem pessoas que não têm, principalmente figurante, né? Porque tadinho, que aí ele não tem essa maturidade. Não tem. Mas é por isso que tem que proteger. Tem uma equipe que protege ele. Tem até mesmo. Segurança não, mas... Porque também é cansativo, né? Imagina só, você vai dar toda a sua energia para incorporar um personagem. Tem relatos de atores que entregaram tanto de si para uma cena que sai, às vezes, aos frangalhos, assim, a carga psicológica. Quase desmaiando. A carga psicológica. Ou às vezes isso, né? Não comeu direito, não se alimentou direito, foi uma gravação atrás da outra, achou que ia parar para almoçar. Porque ele passou a noite decorando. Tá vendo como é que né? Então, junta toda essa exaustão e tem que dar o seu melhor, porque tem que brilhar aquele personagem. Aí você faz toda aquela entrega, aí você sai alguém vai lá e te distrai. É isso que distrai. Então, mas a sua pergunta foi até um pouco mais tranquila, que não foi até a respeito sobre isso. Eu falei, jamais acreditar que, né, um ator profissional chegasse lá e fosse atrapalhar o colega dele de cena, e com mais responsabilidade e entrega, né, para ser feita. Mas a sua pergunta, na verdade, foi assim, exatamente como é que é essa emoção, como é que é você ver seu ídolo e tal. E é isso que eu te falei, exatamente porque continua sendo meu ídolo, eu tenho uma super admiração, mas eu não tenho que pode prejudicar muito o ator. Eu fico nervoso para contracenar com o Rodrigo Santoro, quem sabe que perdendo sou eu. A ponto até de ser substituído. Não dá, ele fica tremendo. Eu tenho uma história de um amigo meu que foi entrevistar um artista, ele gosta muito de música sertaneja. Não é nem amigo meu, na verdade, é um repórter que eu vi lá nos bastidores que a gente estava fazendo. Na situação de locutor, a gente faz muita cobertura de shows. Então você vai lá, ele viu o artista e ficou louco. Aí ele foi entrevistar o cara e falou assim: como é que tá a sua experiência aqui, né, de fazer show aqui em Goiânia? Não dá, não pode. Não pode. Você teria perde porque você perde a credibilidade do que está acontecendo ali. Fala assim, peraí, o cara é um ótimo artista, um ótimo... E você tem que ser um ótimo entrevistador. Pois mas você precisa dar o recado pro público, eles estão precisando de você. Cláudio, fantástico conhecer um pouco mais desse universo que eu aqui, assim, como artista visual e a empresária da moda, não conhecia tão a fundo quanto você aqui esmiuçou pra gente, dividiu com tanto prazer, né, essa experiência fantástica. E, assim, diz para nós, hoje você está ali na Secretaria de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Sim. Fala um pouquinho para nós sobre a sua atuação na Assembleia Legislativa. É interessante, é necessário pontuar que a minha função lá é técnica. E é uma técnica que eu adquiri no Basileu, França, que é a minha primeira graduação, acaba sendo no segmento onde eu trabalho, que é produção cênica. Então, antes de eu me formar, eu já tinha sido confiado a desenvolver um trabalho que, na verdade, é assessor cultural, mas na verdade é um produtor cultural, né? Que nós recebemos lá, você teve a oportunidade de fazer exposição lá, de expor naquele local que está lindíssimo, tem um espaço que ele caiu praticamente como uma luva, como uma galeria de artes. Sim. E nós ajudamos desde da comunicação, da negociação com os artistas plásticos, a montagem, acompanhar a montagem, o espaço, onde o espaço é mais interessante, a abertura sempre de cada exposição, que é uma solenidade, um evento, né, fantástico, que sempre traz bastante visitações, bastantes autoridades que fazem parte desses projetos, dessa ação cultural que nós desenvolvemos lá. Esse é o meu trabalho hoje, que eu agradeço muito pela oportunidade, pela confiança do presidente Bruno Peixoto, de onde surgiu
o convite. Muito obrigado, presidente. O senhor tem feito um trabalho incansável, muito bem direcionado à cultura e às artes. É através dessa confiança, e eu estou na seção de atividades culturais, que ela é o braço da Diretoria de Cultura, Esporte e Lazer, presidida pelo deputado estadual Mauro Rubem também, que é um outro incansável incentivador das artes. Abração, deputado Mauro Rubem, obrigado também pela confiança, que a gente faz uma parceria incrível. E a Assembleia tem uma fila. A realidade hoje, Priscila, é que nós temos uma fila hoje de expositores, de artistas consagrados, maravilhosos, assim como você, e a gente vai fazendo esse agendamento e atender todo mundo com muita prontidão e com muito profissionalismo. Ah, sim, eu fui muito bem recebida por vocês lá, muito obrigada, né? Na ocasião lá foi o projeto das crianças, né? Dos meus alunos do Fundamental 1 e 2, que... E talentosíssimos, né? Ah, Diga-se de parabéns, viu, Priscila? Foi elogiado, muita gente, né? Porque o período que ficou exposto, todo mundo fica até... Tinha muita brincadeira. Eu falei assim, esse aluno tá melhor do que muita artista que já tá no mercado aí. Não é incrível isso? É uma brincadeira real mesmo. Sabe, cara? Eu falei assim, olha o talento, olha o tanto que essas crianças muito novas, né? sim, eu peguei da primeira série até o 7º ano, né? E assim, as crianças se soltaram, né? E eu tive uma experiência fantástica com eles. Foram bem instruídos, na verdade, né? Graças a Deus. Eles estavam de coração aberto e mente aberta. A professora tem um currículo internacional, vamos respeitar, uma das principais escolas, né, dos Estados Unidos, com Sim, a Knox College. Ótima referência, né, cultural. A Knox College, realmente, ela é uma instituição conhecida como a Harvard do Meio Oeste. Eu tive professores ali que foram... que estudaram nas Ivy Leagues americanas, estavam ali, a Lynette Lombard, que foi a minha professora que eu tive mais aulas com ela, né? Ela teve uma forte influência no meu trabalho, e ela foi da Brown University, e assim, tive uma experiência fantástica. Então, quem tem bons professores se torna bons professores, aliás, ótimos professores, né? E é sobre isso que você está falando aqui. Sempre estudar, seja curioso, se intensifica, né, essa vontade para a realização, que hoje você está realizando, amanhã são vários artistas plásticos no mercado. É isso que a gente percebeu. Quer dizer, eu percebo muito isso. E um dos motivos para essa paixão assim, de sair um pouco do meu investimento na moda, né, que eu sou empresária no ramo da moda masculina, eu tirei um pouco do meu tempo, porque eu falei assim, olha, eu investi demais, eu estou aqui no comércio, eu quero entregar, eu quero fazer uma contribuição significativa. E aí abriu a escola aqui ao lado, eu falei assim, é aqui que eu posso contribuir. E ao ver essas crianças evoluírem esse tanto, para mim foi uma satisfação assim enorme, assim, eu falei, sabe, uma paixão por ver da onde eu peguei as crianças e até onde a gente chegou, né? A gente teve a prova, né, do resultado dessa escola, da sua escola de artes plásticas, com a exposição. Aí você percebe o nível exatamente que nós tivemos gente do meio, né? São profissionais, pessoas que trabalham há muito tempo com as artes plásticas. Esses meninos têm um futuro brilhante pela frente. Olha que maravilha. Que bom ouvir isso, muito que bom. Maravilha. E eu acho que todas as crianças precisam de um foco nas artes atualmente por causa das inteligências artificiais. Porque, imagina só, antes da gente ter essa inteligência artificial, já tinha problemas de autoestima para o profissional se pontuar, pôr a sua raiz, firmar a raiz e aflorar, né? Em qualquer área que ele escolhesse.
E aí as artes, ela tem essa possibilidade de a gente conseguir fazer esse preparo dessa criança. Não depender só né, da Sim, tecnologia, na porque verdade. a inteligência artificial ela é feita dentro de um escopo. E Sim. a gente tem que se destacar além desse escopo. Em É, todas as áreas. Isso acontece muito com a dublagem. Tem muita gente querendo roubar a nossa voz. E já está acontecendo isso. Tem amigo meu agora que acabou de sair da delegacia essa semana, lá em São Paulo. O Wendel Bezerra faz a voz do Bob Esponja. Algum espertinho pegou a voz dele, jogou na inteligência artificial e está vendendo sofá, copo. Isso é roubo. Ele está roubando o instrumento de trabalho, assim como você está falando das artes. E você entendeu? Então, ela é maravilhosa, ela é bem-vinda, claro, mas nós precisamos colocar limite ética. e ética, senão nós vamos Sim. ser... Se eu ouvir a minha voz é registrada, ela é uma identidade que eu tenho. Sim. Então, se eu ouço, eu vou atrás dos meus direitos. Se vou processar, vou atrás de um advogado. E é isso. Porque eles querem fazer filme todos já, tanto de imagem quanto de voz, criado pela inteligência artificial, usando a minha voz como referência. Isso eu não posso permitir. Eles podem até fazer esse filme que eles querem, mas perde o que você falou das artes plásticas. Primeiramente, né, o sentimento, a emoção humana, que isso aí não tem como a gente colocar ainda no computador, e graças a Deus. É tudo muito mecânico. Ainda, por mais que eles vão melhorando, Mas mesmo assim, se melhorar, ainda vai ser falso. vai ficar faltando. Graças a Deus. Vai ser Graças algo a Deus. mímico. Vai ser sempre uma imitação, não vai ser sempre a Mas essência real, porque a gente sabe que máquina não tem sentimento. Mas você sabe, Priscila, olha que preocupante que eu vou falar para você. O mundo, esse momento é muito imediatista. A rapidez é tudo muito fugaz. E o dinheiro fala mais alto. Então, se eu produzo um filme com imagem, com história, com roteiro e com vozes, sabe, quase, sabe, reais, e ele tem um custo 5 vezes menor do que uma produção normal, esse é o nosso medo. E já estão produzindo, e já estão soltando as coisas aí. Né? Nós temos personagens na internet, nas redes sociais, no TikTok, no Instagram e etc., criados pela inteligência artificial. Pegando então, só uma foto, né? Pega a foto... E coloca movimento, e voz. E fala, olha que assustador. Esse cara nem fez aquele movimento. É igual, vamos fazer um brinde. Vamos. Ué, mas só tem uma foto nossa. Como é que esse brinde foi através de um super profissional lá? Parabéns para esse profissional, porque ele entende tudo né, de tecnologia, de modernidade, mas não pode também roubar o que é nosso. Se eles fizerem, se quem quiser consumir lá, e estão avisando, ó, esse aqui foi feito 100% por inteligência artificial. Você quer consumir? Sem problema nenhum. Mas é o que você falou, acho que perde totalmente, pelo menos 70%, 80% do que é gostoso de um filme. É ele parecer real. Por isso que coloca atores muito bem treinados para isso. Que a gente consegue chorar num filme com um ator verdadeiro. Será que com inteligência artificial eles vão cativar a gente assim, nesse nível psicológico e emocional? Falar um negócio pra você, não espalha pra ninguém não. Ainda bem que a gente tá aqui só nós que estamos aqui, só nós três, né? Ninguém vai saber disso. Eu tô chorando em dorama coreano. Você sabe o que é dorama? Que são as séries coreanas, que parecem novelas. Ele sabe o que é, ele riu. Eu tô chorando. Chorar mesmo. Eles são maravilhosos. Hoje a Coreia do Norte, Coreia do Sul, perdão, Coreia do Norte não faz cinema não. Desculpa, eu me engano. A Coreia do Sul faz um trabalho inacreditável no cinema. Tanto é que teve um filme aí agora, há uns pouco tempo atrás, Parasita. Sim, eu assisti Parasita. Não é? E surpreendente, Nossa. Parasita premiadíssimo. Então,
deixou os americanos de orelha em pé. Falei, peraí, gente, esses caras estão fazendo um cinema Foi top demais, que me topzíssimo. parece. E os doramas parecem meio besta, meio. Mas sempre tem uma história cativante, uma luta, uma realidade, uma superação e uma conquista. E eu tô assistindo todos. Que Minha mãe não legal. acredita. Ela fala assim, cara, você tá assistindo isso com 55 anos de idade, um mão desse tamanho. Aí daqui a pouco ela tá limpando o olho. Não, mãe, só tava passando aqui. Eu tenho visto. E não tenho vergonha nenhuma de falar isso, imagina. Adoro a interpretação. E é isso, a emoção. Quem me causa emoção. Não, e realmente, na atuação, como professora do Fundamental, a gente tem que pincelar um pouco tudo, né? E quando chega nessa parte de teatro e atuação, eu falo para eles, eu uso o paralelo com as artes plásticas, né? A ferramenta das artes plásticas, a gente tem o papel, a cor, a tinta, né? Nas artes Essa é a visuais. ferramenta aí. Agora, no teatro, são as emoções. A gente vai pintar com emoções, a gente vai colorir com emoções. Emoções Verdade. darks, emoções Verdade. iluminadas, emoções. É com as emoções a ferramenta. E a necessária. E isso tem que estar muito bem estipulado no seu entendimento, né, no seu cérebro, de você soltar o que tem que ser soltado na hora certa. Não pode dar confusão, né? Era pra chorar, o cara tava rindo, falou, acabou com a cena. Só simplesmente isso, que seja de nervosismo. Tem um ator que vai rir de nervosismo, no meio de uma cena dramática, principalmente teatro. Na televisão o cara corta, aí o diretor vai chegar e você tá tudo bem? Você bebeu alguma coisa, você usou alguma coisa ilícita, o que aconteceu? Você tá em outra emoção, aí você acaba comigo. Cabe até substituição. No teatro não dá, porque se a pessoa ri na hora de chorar e tá todo mundo lá já emocionado já com a cena, e aí ele riu de nervoso, ele confundiu todo mundo. Ele acabou com a peça. Você entendeu? E acontece às vezes. Acontece dar branco, né? O cara fala assim, nossa, o que eu vou falar agora? Tá vendo? Se incorporou o personagem, tem umas saídas. Agora, se estiver pensando no gatinho, esqueceu de pôr comida pro gatinho, se lascou. Ou deu um branco mesmo. Eu tive uma vez que levou um branco, mas foi engraçado mesmo. Porque ainda bem que eu tava fora de cena e só tava minha voz, né? Porque o ator fala. Meu amigo, né? Fala. Eu virei pra ele, falar o quê? Ele falou, só fala. Eu falei, sou eu. Isso eu que... Falando com ele. Aí eu fui e soltei. Aí da hora certa. Mas ele que me trouxe para a realidade. Tem hora que o cérebro cansa. Não, tem hora infelizmente que, assim, nós somos humanos. Sim, tem hora que o cérebro cansa e ele dá aquela desligada. É isso, acontece mesmo. Acontece. Não, mas, Cláudio, obrigada por vir aqui conversar com a gente. Eu achei fantástica essa nossa conversa. Realmente, gente, esse episódio, eu falei para vocês que era imperdível. E salva aí. Clica já o sininho, porque o Cláudio aqui já me deu várias dicas de muitas pessoas para trazer para cá, tão boa quanto ele. Também, principalmente das artes plásticas, né? Sim. Vamos atualizando, vamos trazendo, que tem muita gente bacana mesmo, muita gente da música, vou te atualizando aí, pessoal muito bacana. E realmente aqui o nosso canal tá ficando cada vez melhor, segue a gente aí, já põe o sininho de notificação aí no YouTube, salva a gente na sua playlist aí no seu Spotify, deixa a gente como um dos seus favoritos, e no Instagram, vem fazer parte da nossa tribo aqui no Olha Eu no Podcast, participa com a gente, manda o seu direct, vem falar comigo, dá dicas de episódio, o que você queira que a gente traga para cá, para você matar a sua curiosidade aqui, que a gente vai correr atrás e entregar para você o melhor. E assim, obrigada, Cláudio. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Cláudio, vai ali no Instagram, @Claudio_ator, segue ele ali para você ver o trabalho dele e as dicas profissionais que ele tem ali e acompanhar o que ele está fazendo agora na Secretaria de Cultura, que é fantástico. Obrigada, Cláudio, foi um prazer enorme conversar com você. Obrigado. O estúdio aqui está aberto, volte sempre. Obrigado, Priscila Heder, né? Espero ter feito a pronúncia certa, eu sou muito preocupado com isso. Aqui, pessoal,
Olha, eu no podcast, amanhã, 8 horas, todo mundo convidado. Foi um prazer enorme estar com vocês aí, passar essa noite agradável aqui, pelo menos esse início de noite, né? Muito obrigado e um beijão para todo mundo. Se cuidem e fiquem com Deus.